Olá, queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Roger de Geografia e é um prazer estar com vocês. Antes de iniciarmos nossa videoaula de Geografia, dá um like nesse vídeo, comente, inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal do professor Roger. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa videoaula logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje, Geografia de Fortaleza. Fortaleza é um município brasileiro, capital do estado do Ceará, situado na região nordeste do Brasil. Distante 2.285 quilômetros de Brasília, capital federal, a cidade desenvolveu-se às margens do riacho Pajeú. Conta com uma população estimada de 2.686.612 pessoas, segundo dados de 2020, 313,140 km² de área e uma densidade demográfica de 8.580 habitantes por quilômetro quadrado, tornando-se a capital mais povoada do Brasil. É a maior cidade do Ceará em população e a quinta do Brasil. A região metropolitana de Fortaleza é a sexta mais populosa do Brasil e a primeira do Norte e Nordeste, com 4.137.561 habitantes em 2020. É a cidade nordestina com a maior área de influência regional e possui a terceira maior rede urbana do Brasil em população, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade de Fortaleza tornou-se em 2020 o município da região Nordeste com maior produto interno bruto, PIB, conforme levantamento divulgado pelo IBGE. O município tem como limites o Oceano Atlântico ao norte, Maracanaú, Itaitinga e Pacatuba ao sul, Caucaia a oeste e Eusébio e Aquiraz a leste. Falando um pouco de sua história, existem teorias que defendem que antes das explorações do Império Português, houve duas passagens de espanhóis pelo litoral da atual Fortaleza. Os navegadores Vicente Pinzón e Diego de Lepe teriam desembarcado nas costas cearenses antes da viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Pinzón teria chegado ao cabo que se acredita ser o Mucuripe e Lepe aportado na Barra do Ceará. Tais descobertas de território não poderiam ser oficializadas em decorrência do quê? Do Tratado de Tordesilhas de 1494. A partir de 1603, os portugueses iniciaram as tentativas de conquista e colonização do local. Pero Coelho de Souza aportou na foz do rio Ceará e às margens ergueu o Fortim de São Tiago, batizando o povoado, que lá se formou, de Nova Lisboa e a área de Nova Lusitânia. Porém, em decorrência da seca de 1605 a 1607 e da resistência indígena, a primeira tentativa lusitana de conquista do então Ceará Grande resultou em fracasso. Outro português, Martim Soares Moreno, chegou em 1613, recuperando e ampliando o Fortim de Santiago e rebatizando de Fortim de São Sebastião. No ano de 1631, holandeses tentaram tomar o Forte de São Sebastião, mas essa ação conjunta com os índios potiguara não foi bem sucedida. Em 1637, houve a tomada holandesa do forte, outro trabalho conjunto com o grupo indígena, e em 1644 o Fortim de São Tiago foi destruído por nativos em rebelião. Os holandeses foram mortos ou expulsos. Em 1649 deu-se o segundo período do domínio holandês no Ceará. Com uma nova expedição, antes negociada pelos indígenas, foi construído às margens do riacho Pajeú o Forte de Johannesburg, considerado o marco inicial do desenvolvimento de Fortaleza e da sua história, cujo responsável foi o comandante holandês Matthias Beck. Em 1654, com a retirada dos batavos, novamente expulsos pelos lusos, a construção foi rebatizada de Forte de Nossa Senhora da Assunção.
À época, Fortaleza era modesta economicamente, mantida pela pecuária e charque, atividade que, no final do século, levou ao desbravamento dos sertões cearenses. A exploração rendeu episódios violentos de resistência indígena que, derrotados, eram enviados a aldeamentos, como o aldeamento de Parangaba e de Messejana, na Palpina. Em 13 de abril de 1726, o povoado do forte foi elevado à condição de vila, tornando-se a segunda do estado. À época, Aquiraz era considerada o centro econômico do Ceará e Fortaleza o centro político. Em 1799, a capitania do Ceará foi desmembrada da capitania de Pernambuco e Fortaleza foi escolhida capital. No ano seguinte, ao da independência do Brasil, Dom Pedro I transformou a vila em cidade de Fortaleza de Nova Bragança, que mais tarde passou a se chamar simplesmente Fortaleza. Fortaleza possui clima tropical semiúmido, com temperatura média compensada anual em torno de 27 graus, sem ter exatamente definidas as estações do ano. A estação das chuvas, de janeiro a julho, verão e outono, e a estação seca, de agosto a dezembro, inverno e primavera, sendo julho um mês de transição entre as duas estações. O índice pluviométrico anual é superior a 1.600 milímetros, concentrado entre fevereiro e maio, sendo o pico observado em março e abril. Sua localização entre serras próximas faz com que as chuvas de outono ocorram com mais frequência na cidade e também no entorno do que no resto do estado. Quanto às principais rodovias, nós temos a BR-116, que é uma rodovia longitudinal que tem início no município de Fortaleza e termina em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. É um dos principais eixos rodoviários do Brasil, sendo também a maior rodovia totalmente pavimentada do Brasil, com 4.486 quilômetros de extensão. Temos a BR-222, que é uma rodovia federal que estende-se atualmente de Fortaleza, cidade de Marabá, no estado do Pará, interligando, além de Ceará e Pará, os estados do Piauí e Maranhão. Sua extensão atual é de 1.811,6 km. Temos a BR-020, que é uma rodovia federal radial, e seu ponto inicial fica na cidade de Brasília, Distrito Federal, e o final em Fortaleza. Saindo do Distrito Federal, passa pelos estados de Goiás, Bahia, Piauí e Ceará. Entre as muitas rodovias estaduais que cortam Fortaleza, podemos citar a CE 040, que liga Fortaleza a Aracati, passando por várias cidades do litoral leste, a recém-inaugurada CE 010, ligando a Praia do Futuro ao município de Eusébio, encontrando-se com a CE 040, a CE 060, que liga Fortaleza a Guaramiranga, e a CE 065, que liga Fortaleza ao município de Molungu. Quanto à vegetação, como na maior parte do litoral brasileiro, é composta de mangues e restingas. Quanto à sua hidrografia, existem 3 rios, basicamente. Encontramos como principais o Ceará, que desemboca na Praia da Barra do Ceará. Esse rio marca a divisa com o município de Calcaia. O rio Cocó, mais importante rio de Fortaleza, perto de sua foz, foi criada em 1989 e ampliada em 1993 o Parque Ecológico do Cocó. E o rio Pacuti, fazendo a divisa com Fortaleza com Aquiraz. Entre as muitas lagoas existentes em Fortaleza, podemos citar como mais importantes a da Maraponga, Messejana, Parangaba, Modubim, Opaia, Porangaba do Sul, Sapiranga e Precabura. O litoral tem uma extensão total de 34 quilômetros, com um total de 15 praias. Entre elas, podemos citar Praia da Barra do Ceará, é a praia que faz o limite de Fortaleza com a cidade de Calcaia. Localizada ao norte tem areia fofa e clara e alguns arrecifes. Praia das Goiabeiras, que tem uma particularidade, dunas e uma larga faixa de areia. Praia da Jacarecanga, tem areia grossa e batida em mar calmo. Praia de Iracema,
com sua noite agitada, onde há muitos bares e alguns importantes prédios históricos, como a Igreja de São Pedro, o Estoril, a Ponte Metálica, além de galerias de arte e o Centro Cultural Dragão do Mar. Praia do Meireles, que é onde se encontra a Avenida Beira-Mar, que vai até o Mucuripe. Praia da Volta da Jurema, é o local mais nobre do litoral de Fortaleza. Praia do Mucuripe, famosa pela composição de Raimundo Fagner, que retrata a jangada e o jangadeiro, e por sua comunidade de pescadores. Praia do Titanzinho, que é famosa pela prática de surf, que revelou talentos como Tita Tavares e Fabinho. Praia do Futuro, que tem uma longa extensão ocupada por muitas barracas, que são restaurantes especializados em frutos do mar. Praia do Caça e Pesca, um clube de pesca que não existe mais, que deu nome a essa praia, que tem água turva e areia escura devido à sua proximidade com o Rio Cocó. Praia da Sabiaguaba, pouco movimentada. Sabiaguaba tem dunas, coqueiros e manguezal. Praia da Breolândia, que é uma praia urbana e bastante frequentada pelos fortalezenses, principalmente de Messejana. Essa praia é extensa, com larga faixa de areia e vai até a altura do rio Pacoti, na divisa entre Fortaleza e Aquiraz. Ok, galerinha, por hoje ficamos por aqui. Lembrando que as atividades remotas estarão postadas na plataforma Google Sala de Aula. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!